Quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Mesmo assentados como os irmãos estão, com reverência à palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 9. Leremos até o versículo 37, tá bom? 38, perdão. Diz assim o prefácio da leitura: a cura de um cego de nascença. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou nos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me, estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e abriu-lhe os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? Ao que lhe respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me, estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Estão falando de Jesus. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego, que já não é mais cego: dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos, que é profeta? Respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e agora via, enquanto não lhe chamaram aos pais e os interrogaram: este é vosso filho, de quem dizeis que é cego? Como, pois, vê? Então os pais responderam: sabemos que este nosso filho, que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isso disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como que te abriu os olhos? E ele lhe respondeu: já vou-lo disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez?
Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e o expulsaram. Ouvindo Jesus, que tinha expulsado aquele que antes fora cego, chegou a ele e perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já tens visto, e é o que fala contigo. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor, esta tua palavra aberta, exposta, ó Deus, usa o teu servo pela tua misericórdia e fala aos nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse é um texto muito conhecido. Acho que eu tive a oportunidade de falar sobre ele umas 2 vezes. Foi numa quarta-feira aqui, num retiro de carnaval. Um milagre. Aqui aconteceu um milagre. E esse texto aqui, ele é muito cativante, porque ele é cheio de simbologia, e eu gosto muito de pegar essas simbologias e tentar trazer para o nosso cotidiano e relacionar com as coisas da Bíblia. E esse texto fala muito ao meu coração. E Jesus, ele é mestre. Ele é Deus, Senhor dos senhores. Ele transforma a água em vinho. Ele muda a natureza do homem de pecado para um ser arrependido. E Jesus, caminhando, ele encontra um homem cego de nascença. E logo ele é interpelado pelos seus próprios discípulos, assim: mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? A ideia na época era muito limitada. As pessoas tinham entendimento de que aquilo que fazia mal, aquela carga pesada, aquela deficiência, aquela doença, geralmente estaria relacionada a um pecado. Um pecado talvez cometido pelos pais ou pela própria criança. Mas havia-se esse entendimento. Lá atrás, em Êxodo vai dizer que o Senhor visita o pecado dos pais no filho até 3, 4 gerações, mas ele manifesta sua graça para aqueles que o temem até 1000 gerações. E tinha esse entendimento de que o pecado parecia ser transmitido, mas só é dado a Jesus 2 direções: ou foi ele, ou foram os pais. Mas Jesus, ele dá um terceiro viés, ele dá um terceiro caminho, ele responde: olha, nem ele pecou, nem esse rapaz pecou. Se vocês têm o entendimento de que esse homem, ainda no ventre materno, tenha pecado, ele não pecou, e nem os seus pais também pecaram, mas foi para que se manifestasse nele a obra de Deus. Muita coisa acontece na vida, meus queridos, meus irmãos, para que a glória do Senhor se manifeste nas nossas vidas. Às vezes nós passamos por dificuldades, nós passamos por miséria, nós passamos por falta de trabalho, nós nos entregamos ao pecado, mas é para que a graça do Senhor se manifeste na nossa vida, como uma graça libertadora, como uma graça restauradora.
E era isso que estava acontecendo aqui. A graça de Deus estava se manifestando na vida daquela pessoa. E Cristo fala, olha, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Cristo é o enviado de Deus. Ele é que foi prometido lá em Gênesis, que lutaria contra a serpente. É Ele que foi enviado para nos resgatar, a mim e a você. E é necessário que façamos para aquele que não me enviou, enquanto é dia, vem a noite, quando não se pode trabalhar. E Cristo, ele afirma, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Cristo é a luz. Cristo é a luz que nos faz enxergar a verdade. Cristo é a luz que nos faz entender a palavra de Deus. É Ele que faz enxergar aquilo que precisamos enxergar. Ele nos liberta de uma cegueira espiritual e nos traz para a sua luz. Luz salvadora, luz de vida. Dito isto, Cristo, ele gospe no chão, faz lama e passa no olho do cego. Parece nojento, né? Estranho, né? A pessoa gospe no chão, pega aquilo ali, faz um lodo e aplica no olho do cego. Mas quando a gente pega esse texto, que é cheio da sua simbologia, e nos remete a Gênesis, na criação do homem, nós vemos que o Senhor nos formou do pó da terra, e parece que Cristo, ele está ali, refazendo a visão daquele homem, transformando a cegueira, tirando aquela cegueira. Cristo, ele faz isso na nossa vida. Cristo, ele fez isso na minha vida. Tirou de uma cegueira espiritual e me trouxe para a sua luz. E assim ele fez com você. E falou para aquele cego, vai para o tanque de Siloé para se lavar. Gente, nós vivemos tempos modernos. O cego hoje, ele consegue se treinar para ele andar sozinho, com a bengalinha dele, pelos caminhos. Vocês imaginam numa época que não tinha nada disso, como que esse homem ia chegar ao tanque de Siloé? Aqui não fala que ele foi ajudado, aqui fala que ele simplesmente foi. E aí eu quero pegar uma carona na última pregação do Caleb, quando Jesus chega para um homem e fala assim, quer ser curado? Ele fala, olha, até quero, mas eu não consigo ir até o tanque. Ele não fala nada disso, ele não retruca com o Senhor, ele fala, eu vou. Ele diz nada, ele vai, ele nem fala, ele vai. Cristo suja o rosto dele e ele vai. Ele vai, é obediente. A fé já começou a ser formada naquele homem. A fé já começou a ser originada naquele homem ali. Porque ninguém que acredita, que não acredita, faria o que ele fez. Se ele não acreditasse que ele poderia ser curado, ele não iria. Se ele não acreditasse que quem estava na frente dele ali era o que poderia mudar a situação dele, ele não iria. Mas ele foi. Ele foi. Ele foi, lavou e voltou vendo. E ele foi ao tanque chamado Siloé, que é chamado enviado. Cristo nos foi enviado. Ele foi enviado a esse mundo para nos ensinar, para nos resgatar. Em Lucas, capítulo 4, versículo 17, vai dizer assim, ó, então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Entregaram para Jesus, e Jesus leu, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para pregoar o ano aceitável do Senhor. Esse é o Senhor que nos foi enviado, esse é o libertador que nos foi enviado para redimir o mundo do seu pecado. E este homem que era cego, ele creu na voz de Cristo, no toque de Cristo, e ele foi e se lavou e voltou vendo.
E a transformação que aconteceu na vida daquele homem foi tão fantástica, a transformação que aconteceu ali foi tão maravilhosa, que quando ele voltou para sua casa, os seus vizinhos diziam o seguinte, versículo 8, então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntaram, não é este o que antes estava sentado pedindo esmolas? Como que você convive com uma pessoa há muitos anos e você não consegue reconhecer quando a vê? Como você vê uma criança cega crescer, tornar-se homem, e de repente ele volta enxergando e você já fica na dúvida se era ele? A transformação que aconteceu ali, não só foi espiritual, mas mudou a afeição daquele homem. Eu acredito nisso, irmãos, porque você vê uma pessoa na sua debilidade, na sua dificuldade, na sua mazela, lançado na lama, no meio do pecado, uma pessoa que vive longe de Deus, ele é restaurada e volta diferente, ele vai ser diferente, ele não vai ser igual, seu semblante vai estar melhor, os demônios que seguiam aquela pessoa se afastaram dele, ele está liberto, a felicidade vai transbordar na vida daquela pessoa, a alegria do Senhor, o Espírito de Deus vai encher aquela pessoa que antes era cheia de opressão, de tristeza, de amargura. Esse Cristo é que nos enche de alegria, uma alegria que transforma nosso semblante, que transforma a nossa face, que transformou esse homem de tal forma que os seus vizinhos não o conheciam. Uns diziam, é ele, os outros, não, mas parece com ele. Ele mesmo testificava, não, eu pedi esmola, eu antes era cego, eu vivia na tristeza, eu antes vivia amargurado, porque eu não enxergava nada, mas agora eu enxergo. O Senhor me transformou, alegria no meu rosto. Ele diz, sou eu, eu que era cego, agora eu enxergo. Eles perguntaram, como que te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e me disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Fui, lavei, estou vendo. Talvez nesta noite aqui, amados irmãos, possa ser o tanque de Siloé para a vida de muitos. Talvez nesta noite aqui, o Senhor esteja transformando vidas nesta noite. E este homem falou, o homem chamado Jesus, uma pessoa chamada Jesus, um ser humano chamado Jesus, um Deus chamado Jesus, uma pessoa, ele não sabia quem era, ele falou, um homem, uma pessoa que eu não conheço, eu só ouvi dizer que o nome dele é Jesus, mas eu nunca vi, não tive a oportunidade de tocar com as minhas mãos a sua face, para eu ter uma noção de como ele é, porque o cego enxerga assim, né? Ele toca, aquilo que ele toca, ele consegue desenhar na mente dele mais ou menos o objeto, a pessoa, é assim, os sentidos de um cego são diferentes, ele ouve melhor, tem um tato melhor, desenvolve outros sentidos, mas ele não sabia que era Jesus, então ele disse, um homem, versículo 12, disseram-lhe, pois, onde está ele? E ele disse, não sei, eu não sei quem é o homem chamado Jesus, e eu nem sei onde ele está. Então, pegaram esse homem, que outrora fora cego, que outrora tivesse na sua dificuldade, que outrora estava na sua mazela, e levaram ele aos fariseus, para mostrar o milagre. Está aqui, ó, os fariseus eram os religiosos da época, zelosos pela palavra. E era sábado, o dia que Jesus fez lodo e abriu-lhe os olhos. O milagre aconteceu num sábado. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegar a ver? Ao que ele respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me, estou vendo. Por isso alguns fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado.
E o que é interessante aqui é que quando a gente olha para esses homens, esses fariseus, eles não estavam preocupados com a situação anterior do homem, eles não estavam preocupados com a situação em que se encontrava aquela pessoa, uma situação de miséria, uma situação de escuridão, onde ele não enxergava nada. Eles só estavam preocupados com a tradição da lei. Estavam preocupados se foi lícito ou se não foi lícito a cura. Eles não estavam preocupados com o milagre. Uma coisa maravilhosa aconteceu, e eles estavam testificando isso, e eles não queriam aceitar isso. Eles estavam preocupados, olha, mas a lei diz que devemos guardar o sábado, como que uma pessoa cura no sábado? E o Senhor, onde Ele passa, Ele vai quebrando paradigmas, Ele vai quebrando regras impostas pelos homens. Jesus cura no sábado, faz o seu milagre. Jesus mostra para essas pessoas que a tradição deles estava errada. Ele vai transformando, a gente viu isso logo no início. Quem pecou, esse pecado é hereditário, Cristo fala, não é nada disso, é para que se manifeste a glória do Senhor. Se a gente vai um pouquinho mais para frente, quando na ressurreição de Lázaro, ele fala o seguinte, a mesma coisa. Veja o que ele fala no João 11, versículo 4. Ao receber a notícia da morte de Lázaro, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus. O Senhor, Ele quebra todo o paradigma. Só que esses homens, cegos por suas tradições, cegos por suas leis, eles não entendiam a graça maravilhosa que tinha acontecido na vida daquela pessoa. Que dizes tu a respeito dele, visto que ele abriu os olhos? E o cego responde para esses fariseus que ele é profeta. Engraçado, né? Há pouco tempo atrás, quando perguntou quem lhe abriu os olhos, ele disse, o homem chamado Jesus. E agora ele diz, o profeta. Parece que ele está desenvolvendo a sua fé de tal forma que ele está se aproximando do Senhor. Ele está indo em direção àquele que lhe salvou. Ele está indo em direção àquele que lhe abriu os olhos. Mas mesmo assim, aqueles judeus não acreditaram que ele fora cego e agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e interrogaram. E veja só, perguntaram para os pais daquele homem, este é o vosso filho, que diz que nasceu cego, como pois vê agora? Aí os pais respondem, com medo já dos fariseus. Sabemos que este homem, que este é nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos quem vê agora, ou que ele abriu os olhos. Também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Os pais não tiveram a mesma coragem do filho, de testificar o milagre que aconteceu. Os pais também estavam preocupados com aquilo que poderia acontecer com eles, porque eles já tinham colocado na mente que todo aquele que falasse que Cristo era o Senhor, que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. E a sinagoga naquele tempo, não muito diferente de hoje, era um lugar de confraternização, era um lugar de reunião, era um lugar que todas as pessoas que estavam ligadas se encontravam, famílias desenvolviam relacionamentos ali, as pessoas cresciam no meio de tudo aquilo ali. E eles não queriam perder o conforto de estar na sinagoga. Eles preferiam se calar e deixar que o seu filho falasse. E os judeus, pois esses já haviam assentado que se alguém confessasse que Jesus Cristo fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram, ele tem idade, interrogai-o. Aí chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus. Esse termo, dá glória a Deus, significa, arrependa-se. Arrependa-se. Para de ser mentiroso. Para de ser mentiroso. Era uma linguagem dos fariseus, dá glória a Deus, ou seja,
para de ser mentiroso, você não era cego nada, você enxergava, fala a verdade, dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador, se arrependa porque nós sabemos que Jesus é pecador. Assim falavam os fariseus, que estavam interrogando ele. O que ele fez? Perguntaram para ele de novo, como te abriu os olhos? E aí ele, já mais nervoso, alterado, ele responde, já vou-lo disse, não atendestes, porque quereis ouvir outra vez, porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Quer se tornar discípulos de Jesus? Era um homem que havia lhe aberto os olhos. Depois passou-se a um profeta que lhe abriu os olhos. Agora ele já fala, quer se tornar discípulos dele também? Ele já se sente discípulo de um mestre. Ainda sem conhecer o Senhor, ainda sem ter um relacionamento íntimo com o Senhor, apenas tendo conhecimento da cura, testificando a cura, o milagre que aconteceu na vida dele, ele começa a desenvolver sua fé um pouco mais. Ele começa a se transformar em discípulo, e já quer ser discípulo. E eles retrucam com ele e dizem, discípulo dele és tu, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este homem nem sabemos de onde é. E aí o homem que fora cego responde a ele. Nisso é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. E ele testifica, desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas, veja, este homem já está defendendo a sua fé. Uma pessoa que teve um contato inicial com Cristo, que recebeu uma graça do Senhor, que entendeu que ele era profeta, mestre, agora ele defende a sua opinião, ele defende a sua fé, ele defende o seu testemunho na frente daqueles que o acusaram. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. E eles retrucam, tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e os expulsaram. Esses homens, esses fariseus, eles voltam de novo àquela situação do pecado do pai que passa para o filho, uma coisa que, uma tradição que emperra tudo, que atrapalha tudo, que não é verdadeira. E veja, estão mais uma vez preocupados com a situação original, que é o sábado, que o homem pecador que curou no sábado, do que com o milagre. Muita gente tem se perdido nesse mundo, irmãos, porque falsos profetas, falsas pessoas que levam a palavra do Senhor, que acham que estão levando as pessoas para a luz, na verdade estão afastando pessoas da luz. Pessoas estão sendo direcionadas para as trevas sem saber, caminhos errados. Pessoas que estão perto de um milagre, estão perto de uma coisa maravilhosa, de uma coisa grande que aconteceu, verdadeira, testificada por vizinhos, testificada pelos pais, testificada pela própria pessoa. Eles se importam mais com a tradição, se importam mais com aquilo que eles aprenderam, do que com o que estava verdadeiramente acontecendo. Muitas pessoas hoje são enganadas. Muitas pessoas hoje acham que estão no caminho do Senhor, mas estão afastadas pelo falso evangelho que é pregado. Um evangelho que prega prosperidade, um evangelho que prega, se você contribuir, vai receber, senão não, sabe? Um evangelho que é vendido, um evangelho que é vendido por barganha. Deus não faz barganha com ninguém não, irmãos.
Deus opera o milagre quando Ele quer operar o milagre. Deus fala conosco se nós verdadeiramente buscarmos Ele em oração. Nós lemos aqui, se buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós. Deus quer ter um relacionamento aberto com cada um de nós. O problema é que nós nos deixamos levar por falácias, por mentiras. A gente tem preguiça de ler a palavra. E a gente viu aqui que se conhecer a verdade verdadeiramente vos libertará. Está aqui, gente. Está aqui, ó. A liberdade está aqui. A verdade está aqui. A graça do Senhor está aqui. A revelação de Deus para as nossas vidas está aqui. Na palavra. Não são tradições que vão nos levar para a glória de Deus, não. Não é. É termos o nosso coração limpo. É termos a nossa mente limpa. É ter o nosso coração reclinado na presença do Senhor. O pecado original nos afastou da glória de Deus. A palavra de Deus diz que por um homem entrou o pecado no mundo, mas por outro veio a paz do Senhor. O sacrifício de Cristo nos trouxe a paz. Paz essa que excede todo o entendimento. Paz essa com Deus, porque Deus não se relaciona com pecadores não, meus amados. Ele não se relaciona não. Mas o sacrifício de Cristo na cruz, o seu sangue derramado, nos lavou dos nossos pecados. O castigo que era para nós, para mim, para você, foi descontado todo no corpo de Cristo. Ele sofreu por mim e por você. E Ele está de braços abertos para nos receber. Ele quer ter um relacionamento conosco. Cristo, Ele é enviado para esta terra. Cristo, Ele é a luz do mundo para afastar de nós toda a treva. Se hoje nós somos cegos espiritualmente, o Senhor vem para nos trazer a luz, para transformar a nossa cegueira em visão. Visão do amor de Cristo, visão do amor de Deus, visão do Pai, visão do mundo celestial. Queremos caminhar para a glória de Deus. A palavra nos ensina como devemos nos portar neste mundo. Essa é a luz que o Evangelho de Cristo nos traz. Como caminhar nesta terra. Mas muitas pessoas estão desviadas do caminho, porque querem. Muitas pessoas estão desviadas do caminho, porque endurece o seu coração. Muitas pessoas não aceitam essa palavra. Você acha que a vida aqui é dura, é difícil? Você acha que o teu sofrimento é grande? Imagina você passar uma eternidade longe do Senhor. Imagina você passar uma eternidade afastado daquele que te criou. O mundo é igual para mim e para você. A gente também tem nossas dificuldades, nós também temos nosso temor, nós também temos as nossas frustrações. Nós não ganhamos tudo. E o próprio Cristo, Ele fala na sua palavra, olha, no mundo tereis aflições. Isso quer dizer que não é só para aquele que é do mundo, não. Mas para o crente também. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Cristo afirma, eu venci o mundo. Cristo afirma isso, que Ele venceu o mundo. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. E há de nos ressuscitar no último dia, para vivermos na eternidade com o Pai, da sua santa glória, um lugar onde não vai ter dor, um lugar que não vai ter fome, um lugar que não vai ter sede, um lugar que não vai ter miséria. Nós estaremos com o Pai, com o Senhor dos Senhores. Estaremos lá, vivendo aquilo que o Senhor prometeu para os seus.
E a palavra de Deus diz que se nesta noite ouvires a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Não façais isso. E esse texto nos traz algumas lições importantes. Primeiro, a fé deste homem, que devemos ter a mesma fé deste homem. Quando ele foi untado nos olhos, quando Jesus disse, vai para o tanque de Siloé e se lava, ele foi. Ele foi, porque eu já disse aqui, se ele não acreditasse na cura, se ele não acreditasse no poder de Jesus, ele não iria, ele foi. Ele foi. Naamã, quando chega próximo à casa do profeta, o profeta diz para ele, vai tomar banho, vai mergulhar 7 vezes no Jordão. Naamã, um general de exército, homem vencedor, que tinha um estrito relacionamento com o rei. E eu tomar banho? As águas dos rios da minha terra não são melhor que isso aqui? Não vou não. Não, ele ia perder a bênção. Ele titubeou, ele não quis se humilhar. Ele, como diz no quartel, ele rebarbou. Ele achou que ele era melhor que aquilo ali. Ele achava que por ele ser um oficial general, ele achava que por ele ser um comandante, o profeta ia chegar na frente dele, ia invocar o nome do Senhor, ia fazer uma firula do caramba, e impor as mãos ele ia ser curado. Não, Cristo faz conforme Ele quer, Deus faz conforme Ele quer, não é conforme eu quero, como você espera que seja. Não, não é assim que funciona, meus irmãos. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, não é de acordo com o teu querer, com a tua vontade. Se nós somos servos, é no tempo do nosso Senhor, é de acordo com a vontade do nosso Senhor, é no querer do nosso Senhor. É assim. E quando ele é convencido, ele vai lá e dá 7 mergulhos, conforme o profeta falou para Naamã. Ele é curado da lepra. Esse homem, ele podia dizer, mas Senhor, da onde eu estou para o tanque de Siloé é longe, como é que eu vou chegar lá? Não, não. Isso quer dizer que se você sente no teu coração, nesta noite, alguma coisa diferente, é porque o Espírito Santo bate na porta do teu coração e quer entrar e fazer morada em você, meu querido. E se Ele quer fazer morada em você, não titubia não, aceita, recebe, isso é bênção, é salvação, salvação para a eternidade. Ele vai e volta vendo. Outra coisa que esse texto nos ensina, que muitas pessoas, quando se deparam com uma situação de bênção, eles não querem aceitar essa bênção. Eles preferem negar o que aconteceu, como esses fariseus. Eles preferem se voltar às suas tradições. Eles não aceitam. Mas este homem ensina-nos a defender a nossa posição em Cristo. Este homem nos ensina a defender a nossa fé. Em nenhum momento esse homem pestanejou, em nenhum momento este homem titubeou. Toda vez que ele era perguntado, interrogado, espremido, apertado, interpelado, este homem, não, eu fui curado por Cristo. Não, este homem é profeta. Não, este homem é mestre. Não, este homem é da parte de Deus. Não, este homem não é pecador. Ele defende a sua fé. Quantas vezes, nós por muitas vezes, nos deparamos com a situação em que somos interpelados pela nossa fé, e às vezes titubeamos, e às vezes não queremos manifestar que somos crentes, e muitas vezes perdemos a oportunidade de falar do Evangelho de Cristo para aquelas pessoas que precisam ouvir o Evangelho do Senhor, o Evangelho da salvação, e nós não falamos. Este homem, ele testifica que Cristo é o Salvador, que Cristo nos resgata. Deus, meus amados, amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna.
Creia no poder de Cristo para a tua vida, para te salvar, para mudar a tua situação, para tirar da lama que você vive. O seu viver é estranho, é pecado. Deus fala nessa noite, você está em pecado. Converta o teu riso em pranto. Entrega teu coração para o Senhor. Ouvindo Jesus, que eu tinha expulsado, encontrando, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Esse é o primeiro momento em que este homem, que outrora fora cego, tem com Jesus. Ele teve um momento em que encontrou com Jesus, ele era cego, não viu o Senhor, não sabia como ele era, se ele era alto, se ele era baixo, se ele era magro, se ele era gordo, se tinha barba, se não tinha, qual era a roupa que ele estava vestido, ele não sabia disso. Ele ouviu a voz do Senhor que dizia: vai e lava-se no tanque de Siloé. E aqui ele tem um encontro com o Senhor. E aqui ele está cara a cara com Cristo. E Cristo pergunta para ele: crês tu no Filho do Homem? Nesta noite, o Senhor se faz presente aqui neste lugar. Amém, igreja? Amém. E ele pergunta: crês tu no Filho do Homem? Crês no Filho do Homem? E este homem respondeu: quem é, Senhor, para que nele eu creia? Ele só tinha ouvido a voz. Ele não sabia verdadeiramente quem é. Quem é Jesus? E Jesus se manifesta para ele e diz assim: já o tens visto, e é ele, e é o que fala contigo. Jesus se revela para ele: olha, eu estou na tua frente, eu estou aqui, eu estou falando contigo. Nesta noite o Senhor fala contigo através dessa palavra. O Senhor fala contigo que Ele quer te tirar da tua cegueira. Ele quer te transformar. Ele quer transformar o teu semblante triste em um semblante de alegria, como aquele que recebe um presente de Deus, como aquele que recebe um milagre da parte do Senhor, a salvação. A salvação. Não existe cura de coxo, não existe orelha cortada que volte para o lugar, não existe cura de cego de nascença que seja maior do que uma conversão, do que um milagre da salvação. Cristo, Ele veio ao nosso encontro para nos resgatar, e este é o maior milagre que pode acontecer na vida de um homem, de uma mulher, de uma criança, de um senhor, de uma senhora. A salvação. A salvação. Cristo se revela. Já tens visto, já tenho ouvido, eu falo contigo nesta noite. E qual foi a reação daquele homem? Qual foi a reação daquele homem? Ele disse: eu creio. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. E o adorou. Aquele homem que era cego, fisicamente falando, encontrou com aquele que lhe deu a cura física. Caminhou no crescimento da sua fé. Defendeu o milagre que havia acontecido com ele. Bateu de frente com aqueles que acusavam Cristo de ser pecador. Foi expulso da sinagoga, lugar onde as pessoas se relacionavam, lugar de conforto. Quando a gente abandona tudo aquilo que a gente tem apego, Cristo se revela
se manifesta, porque nós estamos despojados de tudo aquilo que nos rodeia. Nós não somos mais nada, nós não somos mais ninguém. E aí o Senhor opera um milagre maior na nossa vida, que é esse milagre aqui. Crês tu no Filho do Homem? Crês tu em Jesus Cristo Salvador? Crês tu no Jesus que veio para te livrar do teu pecado, para restaurar, para te dar a paz que excede todo entendimento? Crês tu para você ter um relacionamento com o Senhor? Ele disse, eu creio. Eu creio. Ele disse, eu creio. E ele creu e adorou o Senhor. Esse texto nos traz muito ensinamento, cheio de significados, de simbolismos e cheios de verdades. O Senhor, nessa noite, Ele quer transformar. E aí o que eu faço, presbítero, com essas palavras que eu ouvi? Das duas, uma. Ou você toma uma postura com o Senhor, ou não. Simples assim. Simples assim. E aí Jesus continua falando no versículo 39. Eu vim para este mundo para juízo, a fim de que os que veem, a fim de que os que não veem, vejam. Porque Jesus veio para os doentes. Jesus veio para os doentes, veio curar, veio trazer libertação. E os que veem, tornem-se cegos. E alguns dos fariseus que ouviram isso perguntaram, acaso também nós somos cegos? Respondeu Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Isso aqui quer dizer que eles não aceitavam o milagre de Deus na vida daquele homem. Vocês estão vendo o milagre e não querem aceitar. Vocês estão ouvindo a palavra do Senhor e não querem aceitar. Por isso, subsiste o vosso pecado. Essa é a palavra do Senhor para a gente, amados irmãos, nesta noite. Uma palavra de cura, de libertação, de transformação. Uma palavra que mostra que devemos nos relacionar com o Senhor, que o Senhor está disposto a mudar a nossa vida, mudar o nosso destino, mudar aquilo que somos. Basta que nós tenhamos um coração aberto, disposto a caminhar com o Senhor, a crer e adorar aquele que nos traz o maior milagre, que é a salvação.